vocês, João Paulo aqui. A gente vai dar início hoje à nossa aula sobre a transição da sociedade feudal para a sociedade capitalista, como vocês estão vendo aí neste slide. Apenas um recadinho antes, como ficou um pouquinho difícil para mim conseguir gravar a aula e mostrar o slide e fazer essa troca entre eu e o slide, eu vou gravar uma apresentação, explico para vocês, aí venho, gravo uma aula só com os slides e vou falando aqui. Acho que não vai ter nenhum ônus para vocês, não. Tá? Então, vamos começar aí. Vocês estão vendo que na imagem de fundo a gente tem a representação de um castelo com as áreas plantadas, com a casa do pessoal, com a parte do rebanho. Isso é o que a gente pode chamar comumente de feudo. O feudo era a base do sistema que vai ser conhecido como feudalismo. Hoje a gente vai ver como progressivamente lá na Europa vai haver a transição do sistema feudal, que era organizado em torno da propriedade feudo, para o capitalismo. Comecemos. O feudalismo ele só adquire essa forma da propriedade feudal ao longo dos séculos 9 e 11, portanto bem tardiamente na Idade Média, tá? Não é algo que aconteceu muito rapidamente. A gente tende a associar o feudalismo a toda a Idade Média, mas a Idade Média começa no século IV ou V depois de Cristo. Então, o feudalismo ele demorou para se organizar economicamente, tá? E socialmente, e politicamente, e em todos os seus outros aspectos. Vamos lá. Politicamente, ele era marcado pelo poder local, portanto bastante fragmentado, dos nobres e pelo poder espiritual da igreja. Este sim mais universal, mas o poder espiritual da igreja, apesar de ser essencial à manutenção da ordem em que os nobres mandavam, ele não vai ser um poder exercido diretamente, ele vai ser exercido de modo mais indireto. Tá? No aspecto econômico, devido à decadência comercial que se estendia desde o fim do Império Romano, a economia tendeu para uma base agrícola e aproximou-se da autossuficiência. O que aconteceu no final do Império Romano? Então a gente está falando aí dos séculos 4 e 5 depois de Cristo. O Império Romano ele teve o seu auge ali por volta do século 1 e 2, só que ele dependia da expansão do seu território para conquistar escravos, para enviar para dentro do império, para várias áreas, e eram estes escravos que faziam o essencial do trabalho. Quando Roma não conseguiu mais expandir o seu território, tá, houve um enfraquecimento econômico que não permitiu o avanço do exército romano para outras áreas. Então, em vez de o exército romano invadir novos territórios, ele passou só a proteger o seu território. Só que este tipo de organização econômica não era bom para Roma. Então, constantemente, a partir do século II e III, Roma foi alvo de invasões bárbaras. Tá? Vários povos de fora da fronteira romana invadiram o império. E várias vezes a cidade de Roma foi ocupada, obrigando o imperador a fugir. Tanto é que vai haver depois uma divisão: Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. Se aproximando do fim do Império Romano, século IV e V, os mais ricos do Império acabaram se refugiando nas vilas, tá? Que eram as grandes propriedades rurais, algumas chegando a 80, 90 mil hectares de terra. Como esses caras não trabalhavam, eles passam a aceitar as pessoas que fogem da cidade para sair dessa violência. Esses donos das vilas aceitam essas pessoas que vão e passam a trabalhar para eles, vão para essas vilas e passam a trabalhar. Isso vai gerar uma relação de colonato. Os colonos vão trabalhar para os donos das vilas. E essa é a base da onde vai surgir o feudalismo. Tá? Durante o feudalismo, a gente vai se aproximar da autossuficiência, o que não quer dizer que vai ser uma autossuficiência de fato, porque produtos como sal, mel, azeite e vinho ainda eram comercializados, já que eram produzidos em lugares muito específicos. Tá? O sal era retirado das saleiras, então o pessoal
Não tinha em todo lugar, o pessoal precisava disso para comer e cozinhar, né? O azeite era produzido geralmente em lugares próximos ao Mediterrâneo, porque as oliveiras não nascem em lugares frios, e assim a gente vai indo. Existia comércio, mas muito menos em relação ao que havia durante o auge do Império Romano e do que vai haver depois no Renascimento comercial. Tá? A maior parte da produção e vida social no feudalismo se organizava em torno do feudo. A terra ali se dividia em 3 categorias: o manso senhorial, que eram as terras mais férteis, as melhores, e eram exploradas pelo dono da terra. Não que ele fosse trabalhar, mas a exploração, a plantio naquela região, os recursos ali obtidos eram enviados ao senhor feudal. Tá? Tinha uma segunda categoria de terras, que é o manso servil. Essas eram os lotes de terra, as porções de terra que o senhor feudal distribuía aos servos para que eles vivessem e trabalhassem ali, tá? E em troca servissem de favores ao senhor feudal lá no seu manso, tá? Fizessem alguns serviços. Essas terras, além de receber essas terras e ter que trabalhar para o senhor feudal, eles ainda tinham que pagar os impostos relativos ao uso do manso servil. A gente vai ver mais para frente quais eram estes impostos. Temos também um outro tipo de terra que é o manso comunal, ou seja, terras de uso comum ao senhor e aos servos, onde os animais podiam pastar, as cabras, as ovelhas, e caso se tivesse uma vaca, um boi, era um lá que eles pastavam. Também era um lugar onde era colhida lenha para o fogão a lenha deles, os fornos do manso senhorial. E também podia se caçar pequenos animais, já que os animais grandes, como cervos e porcos selvagens, eram exclusivos do senhor. Tá? Só o senhor feudal poderia caçar esses animais grandes. Tais terras não tinham fronteiras complexas. Tá? Como assim fronteira complexa, professor? Não era um marco bem estabelecido, ninguém sabia direito, aquela pedra é a fronteira, mas e se a pedra mexeu de lugar? Quem que vai saber que ela mexeu? Então não havia uma medição, uma métrica para estabelecer onde termina uma coisa, onde começa a outra. Por isso que as fronteiras não eram complexas. Além disso, a tecnologia agronômica dessas pessoas não era algo muito elevado. Então, a baixa produtividade vinha acompanhada de um esgotamento muito rápido do solo. Até depois a gente vai ver aí, houve o desenvolvimento tecnológico que permitiu eles a descobrir que eles tinham que rotacionar as culturas, e aí essas pessoas da Idade Média vão perceber que isso não esgotava muito rapidamente o solo e permitia aumentar a produtividade. Então vamos lá. Na imagem da esquerda a gente tem o modo como um feudo poderia ser disposto. Vocês veem na parte de cima aqui o castelo, por isso que essa sociedade também vai ser chamada de sociedade da castelania. Vejam que ela é uma construção fortificada, porque em caso de invasão bárbara ou de outro senhor feudal que porventura queira conquistar esse território, ele serve como uma proteção. Ao fundo a gente vê os bosques, que eram essas terras onde a caça poderiam acontecer, a caça, a colheita de lenha, e os bosques fazem parte também das terras do manso comunal. Tá? O bosque e o manso comunal fazem parte de um mesmo conjunto de terras. Terras comuns, onde a galera cultivava ou cuidava de coisas que serviam para todos, para o senhor e para os servos. Tá? Tem as áreas de plantio, mas essas daqui fazem parte do manso senhorial, então elas abastecem o castelo. O moinho ficava no castelo, e o moinho tinha uma importância muito grande, porque era no moinho que era produzido a farinha de trigo, a farinha de cevada, a farinha de aveia e outros grãos que eles cultivavam, e era a base da alimentação. Temos no manso servil a casa onde os servos viviam, tá? As casas onde eles viviam, o cemitério, uma igreja, lembre-se, a igreja cristã era essencial para essa sociedade. E tinha também o forno, uma vez que
os servos tinham fornos em casa, mas eram fornos pequenos, em que eles não conseguiam assar pão ou alguma carne maior. Por quê? Que eles não podiam, eles eram proibidos de ter fornos maiores, porque o senhor feudal cobrava para a galera utilizar o forno, assim como também cobrava para a galerinha dos servos utilizar o moinho. Não se perdia nenhuma forma de cobrança no feudalismo, tá? Os senhores feudais ganhavam de todas as formas, mas isso também acabava sendo bom para os servos, porque eles não tinham onde morar. Então, se eles encontrassem um senhor feudal, para eles estava ótimo. Agora, sobre a rotação de culturas. Aqui tem um quadrinho explicando como é e por que isso funciona. A rotação de culturas geralmente é dividida em três partes. Tá? Num ano se cultiva alguma coisa que pode ser o trigo, no espaço A. No segundo ano pode ser a aveia, no espaço B. E o espaço C ele descansa. No segundo ano há uma troca. No espaço A fica descansando. O espaço B é onde se cultiva o trigo. O espaço C é onde vai se cultivar a aveia. E no terceiro ano, subsequentemente. Por quê? Além de diversificar a exploração, as plantações, a produção, a rotacionar a cultura esgotava menos o solo. Porque se você, eu não sei se vocês sabem como funciona, mas algumas plantas elas tiram nutrientes específicos do solo. Então, se você deixa muito, você planta durante muito tempo um único tipo de planta no solo e não deixa esse solo descansar, esse solo ele vai ter todos os seus recursos minerais drenados por essa planta e provavelmente ele vai empobrecer. Ele vai se tornar um solo ou muito ácido, ou muito arenoso, ou coisas assim. Então ele não vai servir mais ao seu propósito, que é produzir alimentos. Então, com o tempo, as pessoas entenderam que não dava para ficar o tempo inteiro plantando o mesmo tipo de coisa no solo, porque o solo não ia dar conta. Como era a organização física, a organização fiscal desse tipo de sociedade feudal? O trabalhador tinha como obrigação pagar alguns impostos ao senhor feudal. Por isso que ele era um servo, ele servia ao senhor feudal. Entre essas obrigações a gente vai ter a corveia, que é um trabalho obrigatório do manso senhorial. Isto é, alguns dias da semana o servo tem que trabalhar para o senhor feudal nas terras do senhor. Havia outro imposto, como a talha, que é uma porcentagem da colheita feita no manso servil que deveria ser enviado ao senhor. Então, 2 ou 3 dias da semana, o servo trabalhava no manso senhorial e nos outros dias trabalhava no manso servil. O que ele produzia no manso servil, uma parte tinha que ser paga como imposto pro senhor feudal. Então o senhor feudal ganhava de várias formas. Um outro, banalidades. Uma porcentagem da produção enviada ao senhor como forma de pagamento pelo uso de equipamentos como moinho, forno, a prensa de uvas, etc. O que é que tivesse no manso senhorial, perdão pela gaguejada aí, gente. O que é que houvesse no manso senhorial que fosse um equipamento para produzir a partir do grão, da fruta, da caça, sei lá o que for, tinha que ser pago. Isso era chamado de banalidades, tá? Existia ainda um outro imposto que era a mão morta. Eu sou o pai de uma família aqui de camponeses que trabalha para o senhor feudal, sou o chefe dessa família, morri. Meu filho primogênito vai assumir a família. Vai continuar trabalhando no feudo? Eles vão ter que pagar para o senhor feudal essa transferência de posse. Tá? Se eles querem continuar usando, vão ter que pagar. Vejam que o senhor feudal nunca perdia. A captação
era um outro tipo de imposto que era anual e pago individualmente ao senhor. Cada uma das pessoas do feudo aí tinha que pagar esse imposto. Importante deixar claro que os principais impostos eram a corvéia, a talha e as banalidades. A mão morta e a captação nem sempre eram cobrados pelos senhores feudais. Tinha também uma outra obrigação dos servos, que era, em caso de conflito, ajudar o senhor feudal e também hospedar o senhor quando este precisasse de pouso na casa de alguém. Por que esse sistema vai funcionar, apesar de parecer uma troca tão desigual? Numa Europa marcada pela segurança, o medo e a precariedade, quando as pessoas encontravam um território onde elas podiam finalmente se assentar, trabalhar, comer e não morrer de fome, não correr nenhum risco, isso era ótimo. Além disso, havia o reforço espiritual da Igreja Católica, que era a instituição dominante no período. Na Europa Ocidental era a única instituição religiosa que existia e era permitida, né? Outras não eram permitidas. Sua presença, a da Igreja Católica, estava marcada, ela era marcada por estar presente em praticamente todos os espaços do cotidiano. A gente pode até dizer que do berço ao túmulo, a igreja estava em todos os momentos da vida, porque o indivíduo nascia e tinha que ser batizado. E quando ele morria, ele tinha que passar pela extrema-unção, ele tinha que ser enterrado num cemitério, com todo o rito fúnebre dos cristãos, né? A igreja também determinava a salvação ou a condenação. Ela também determinava o tempo de trabalho. Tá? Dias, o fim do dia terminava com o entardecer e a oração. O dia começava de novo depois com o amanhecer e a oração. E a igreja também determinava o tempo do lazer, porque existiam dias que eram dias festivos. Ou seja, a igreja ela condicionava vários aspectos da vida cotidiana. Além disso, o poder da igreja vai servir para justificar a divisão social em classes, ou os estamentos, como a gente está vendo aí. A sociedade feudal ela era dividida em 3 ordens, ou 3 classes, ou 3 estamentos, como pode aparecer em alguns livros aí. A primeira ordem era dos senhores feudais, que eram os que guerreavam. Eles estavam lá prontos para sair no soco com alguém a qualquer momento, caso precisasse. Tinha também o clero, que eram os que oravam, os responsáveis pela espiritualidade. O clero ainda era subdividido em alto clero e baixo clero. Baixo clero eram as pessoas que não eram ricas nem nobres e dedicavam a sua vida à igreja. Monges que viviam em monastérios reclusos, mas tinha também o alto clero, que eram os bispos, arcebispos, cardeais e o próprio papa. Essas pessoas que viviam na alta cúpula da igreja, em geral eram nobres. Senhores feudais recebiam as terras de seus pais, era hereditário, mas só o primogênito recebia. Os outros tinham que encontrar outras ocupações, os outros filhos homens. Muitos acabavam na igreja assumindo funções administrativas e burocráticas. E, por último, a ordem dos camponeses, que eram os que de fato trabalhavam, produziam alimentos e sustentavam toda a sociedade feudal, porque sem comida não tem como sobreviver, né? Aqui a gente tem uma pirâmide explicando como era essa sociedade feudal. Vamos começar pela base. A gente tem bem à esquerda aqui os marginalizados ou excluídos. Quem eram? Aqueles que não tinham um senhor feudal, ou que abandonaram o senhor feudal, ou que fugiram por qualquer motivo que seja, e passaram a vagar pelas cidades que ainda existiam, tá? As cidades não deixaram de existir. Eles vagavam por aí, sem eira nem beira. Existiam os camponeses que trabalhavam na terra, mas não tinham uma relação feudal, tá? Que eram as camadas mais pobres. Tinham os modestos, que eram camponeses, artesãos, pequenos comerciantes, que tinham relação feudal, tá? Ou seja, eles tinham o juramento. Tinham os intermediários, que eram os, vamos dizer assim, os camponeses com uma condição um pouquinho melhor. Alguns comerciantes, porque insisto, o comércio não deixou de existir nessa Europa
da Idade Média. E acima a gente já começa a ter uma separação mais clara. A nobreza média, tá? Os comerciantes da cidade, os cavaleiros um pouquinho melhor de condição, e aí a alta nobreza e o alto clero, que orbitavam em torno da realeza. Juridicamente, a sociedade feudal se organizava em torno dos laços de suzerania e vassalagem. Dentro disso ainda existiam os senhores leigos e os senhores clericais. Os senhores leigos eram os nobres que tinham seus feudos, e os senhores clericais eram os membros do clero que tinham feudos também. Feudo, ou melhor dizendo, eles administravam o feudo, porque o feudo não era do bispo, não era do cardeal. O feudo era da Igreja Católica e era administrado por estes sujeitos enquanto eles estivessem vivos, tá? Durante um bom tempo, a Igreja Católica na Europa ela vai ser dona de uma quantidade significativa de terras. A estimativa aí é que no auge do seu poder, a Igreja Católica na Europa tenha detido o controle de pelo menos 1/3, 33%, das terras férteis do continente europeu na sua parte ocidental, o que é muita terra, tá? Os juramentos de suzerania e vassalagem eles poderiam ser escalonados, ou seja, eu poderia obedecer a um senhor feudal, que por sua vez obedecia a um outro senhor feudal, que por sua vez obedecia a um outro senhor feudal, até chegar ao rei. Ou seja, era um esquema pirâmide, assim, é quase um golpe. Tá? O único nobre nesse esquema que não era vassalo era o rei, porque é óbvio, se ele é o rei, ele é o dono do reino, e o reino aí é subdividido entre vários vassalos. Como que se estabelecia a relação de suzerania e vassalagem? Em uma cerimônia chamada comitatus, palavra latina, o vassalo jurava fidelidade ao suzerano e em troca recebia um feudo que já era habitado por camponeses, servos, tá? Servos que não poderiam sair da terra. Os servos não eram posse do senhor feudal, mas também não eram livres. Eles eram presos à terra. E muitos aceitavam muito bem essa condição, porque se eles saíssem do feudo, não tinham para onde ir. Por conta desta relação juramentada, o vassalo devia várias obrigações ao seu suzerano, obrigações militares, pagamento de impostos, mais ou menos na mesma lógica do que o camponês tem que pagar ao seu senhor feudal. Tá? Agora a gente vai começar outra aula, eu vou pausar o vídeo aqui e vou subir no YouTube. Tá bom, gente? Qualquer pergunta, entre em contato. Tchau!